Bom, a nossa aula hoje vai ser sobre polissonografia e polissonografia com propósito. Como que nós, pneumologistas, podemos decidir entre fazer um exame domiciliar ou fazer no laboratório do sono? Pode ir passando. Ah, desculpa, eu que passo, né? Aqui é um resuminho do que nós vamos discutir hoje, né? Nós vamos ter um caso clínico. Eu vou passar brevemente pelos fenótipos e endótipos da apneia do sono. Vou falar um pouco também sobre a apneia do sono REM, carga e hipóxia, e aí sim a gente vai discutir sobre os métodos de avaliação e a conclusão. Muito bem, vamos começar então com um caso clínico, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto um caso bem parecido, que é um homem de 50 anos, com um índice de massa de 30, ele tem hipertensão, ele tem dislipidemia, ele foi tabagista, parou já há muitos anos, e a queixa na consulta é: doutora, eu durmo 8 horas, mas eu acordo exausto. Às vezes a minha esposa reclama que eu estou roncando. E na nossa conversa ainda refere que de vez em quando ele acorda engasgado, com sufocação, mas não tem histórico de dispneia, de tosse, de sibilância. E na avaliação geral é interessante quando a gente vê esses pacientes com queixas de sonolência, de cansaço, ou distúrbios do sono de modo geral, a gente fazer aquela escala de sonolência de Epworth. Eu acho que vocês já estão familiarizados, né? E a escala de sonolência dele pontuou em 8, o que é ainda considerado dentro da normalidade. Lembrando que acima de 10, a gente já começa a inferir um certo grau de sonolência excessiva diurna. A espirometria foi normal, a ausculta pulmonar dele foi normal. No exame físico tinha uma lampate de 2, uma amígdala 1 e uma circunferência de pescoço de 43, o que ainda está no limite de normalidade para homens. Por quê? Porque todas essas questões fazem a gente estimar já um risco para a apneia obstrutiva do sono. Um outro questionário interessante que a gente usa também, o pointer está aqui, né? Deixa eu ver se eu estou apertando certo. O Stop Bang é esse questionário é um pré-teste para avaliação de risco de apneia do sono. Então, assim, a gente fez as perguntas e ele teve aquela pontuação de 8, de 6, né? E ele está aqui, ó, ele está no risco alto. Então, assim, já dá para a gente imaginar que esse paciente pode ter uma apneia do sono. Isso já garante a gente, talvez, escolher fazer a avaliação dele em casa e também, obviamente, no laboratório do sono. Mas aí o que eu pergunto para vocês? O que esse paciente tem? Esse paciente ele tem ronco somente? Ele tem um sono fragmentado? Ele tem uma má percepção do sono? Ou ele tem apneia do sono? Então, quando a gente está investigando queixas respiratórias ou queixas de sono no nosso consultório, o que a gente está querendo entender? A gente está tentando investigar o sintoma do paciente, a gente está tentando entender como é a arquitetura desse sono, será que esse sono está regular, ele está fazendo os estágios de sono de forma adequada, chegando em sono profundo, ele tem um predomínio de sono superficial, o que eu estou querendo entender? Será que esse sono é fragmentado? E como é que eu entendo essa fragmentação do sono? Obviamente, se eu tiver avaliação do eletroencefalograma. Ou então, será que esse paciente também está fazendo uma hipóxia intermitente? E qual é o mecanismo subjacente dessa patologia, da doença? E é interessante a gente comentar, então, sobre os endótipos da apneia do sono. Endótipos e fenótipos. Os fenótipos, eles são bastante variados, né? A gente está acostumado a ver, e desde o começo da história da apneia do sono, a gente tem aquela ideia que o paciente apneico é aquele paciente obeso e sonolento, né? Tanto que em aulas do passado a gente tinha sempre a história lá do Pickwick, né? Mas a gente tem paciente com apneia do sono grave, mas sem muitos sintomas. Recentemente eu tive um colega, né, que é ortopedista, quem levou ele à consulta foi a esposa, porque até hoje ele faz plantões, assim, cerca de 1 ou 2 plantões por semana, né, na ortopedia, e ele vai de boa, né? Ele não fica sonolento, ele não tem sonolência. E não para nossa surpresa, nem para mim, nem para a esposa dele, mas para a surpresa dele, ele tinha uma apneia do sono grave. Negava, assim, de pé junto, que ele não tinha nada, né? Exceto pelo fato de que as pessoas se incomodavam com o ronco dele quando ele estava de plantão, ou a esposa quando estava dormindo do lado dele. Então, veja só, é uma outra forma de se ter apneia do sono e não ter tantos sintomas.
E também aquele fenótipo onde você tem a apneia do sono associada à insônia. Muitas vezes o paciente fala, eu durmo muito mal, mas eu acordo muito à noite, eu não consigo manter. Eu vou para a cama, durmo rápido, mas eu acordo e não consigo dormir mais. Muitas vezes a apneia do sono está fragmentando esse sono. Então a gente chama isso também de COMISA, né? Que é a associação de apneia à insônia. E mais recentemente, o que tem se discutido muito também é a apneia predominante no sono REM. É uma situação que leva muita preocupação, porque ela está associada a desfechos mais graves do ponto de vista cardiorrespiratório e metabólico. E ainda a carga hipóxia, que também que é um assunto que a gente vai discutir. Portanto, dois pacientes com o mesmo IH, eles podem ter uma biologia completamente diferente. E aqui eu vou passar rapidamente, porque a gente tem que discutir a questão dos exames, né? Os endótipos da apneia, que são, o primeiro, o loop gain elevado, e onde existe uma instabilidade ventilatória muito grande do paciente. Pensa no paciente com insuficiência cardíaca. Pequenas alterações, oscilações da PCO2 fazem o drive respiratório oscilar. Então, ele tende a fazer uma hiperventilação, hipoventilação e uma apneia. Então, é um mecanismo de manifestação de eventos respiratórios diferentes que a gente precisa estar atento em determinados tipos de paciente. Lógico, esses pacientes aqui vão precisar de uma monitorização mais específica, porque determinados métodos para avaliar queixas respiratórias aqui não são ideais. Por exemplo, um exame do tipo 4 domiciliar, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. O outro endótipo é o limiar de despertar baixo. Esse paciente ele acorda muito, muito rápido, muitas vezes, antes mesmo que a via aérea consiga abrir completamente. Como ela tem uma colapsabilidade, esse paciente acaba acordando antes de abrir a via aérea. Então, a gente tem eventos repetidos de forma que o IH ele pode ser até moderado, mas ele tem um índice de despertar muito grande. É um paciente que tem um sono bem fragmentado e, geralmente, ele está presente em pacientes que não são obesos, geralmente mulheres, né, ou insônia associada. Desculpa, alguém estava tirando foto? Vou voltar. O terceiro endótipo é a colapsabilidade anatômica, ou seja, pacientes obesos que têm retrognatia ou têm aumento de tecidos moles, ele tem um espaço da via aérea muito estreita, levando a uma maior tendência ao colapso durante o sono. Então, esses pacientes também vão ter um sono fragmentado e provavelmente podem se beneficiar mais de determinados métodos de tratamento, por exemplo, como CPAP. O nosso último endótipo é a baixa resposta dos músculos dilatadores. A gente vê aqui todo esse complexo muscular aqui que ajuda na abertura da via aérea. Quando a gente tem uma alteração de funcionamento do músculo genioglosso, apesar do esforço respiratório, né, importante de se voltar a abrir a via aérea, esse músculo com um problema, ele não responde adequadamente e não abre a via aérea. Então, ultimamente a gente tem visto também nos últimos congressos a estimulação do nervo hipoglosso. Então, pacientes assim futuramente podem se beneficiar com marca-passo, ao invés de usar CPAP, por exemplo. Então, são coisas que vêm acontecendo durante os últimos anos aí que estão abrindo possibilidade de tratamento e mais diversificados, a não ser aquilo que a gente já conhece, né? Como fonoterapia, CPAP, o aparelho de avanço intramandibular, ou até mesmo de cirurgias, né, da otorrinolaringologia. Uma coisa que eu acho importante a gente discutir hoje é a apneia do sono REM. A apneia do sono REM, ela é até bastante prevalente. Nesse estudo aqui, a prevalência foi encontrada de 17% a 74% dos pacientes que têm submetido à polissonografia do tipo 1. E por que eu digo polissonografia do tipo 1? Porque justamente na poli do tipo 1 e tipo 2 também, a gente vai explicar a diferença mais para frente, é que a gente tem o registro das fases do sono. Então, essa apneia eu só vou identificar se eu tiver um eletroencefalograma determinando lá, olha, aqui deu sono não REM, aqui deu sono REM. É mais comum em mulheres do que em homens, ela ocorre geralmente em apneia do sono leve a moderada. Então, às vezes, você pode ter um paciente que fez lá a polissonografia e o índice de apneia veio leve. Mas será que ele tem mais eventos no não REM ou no REM? Se ele tiver no REM, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele pode
está submetido a um risco cardiovascular e metabólico maior. Então, nunca ache que um paciente com bastante sintomas e que tem um índice de apneia e hipopneia leve a moderado, não seja um paciente que você não tenha que tomar mais cuidado. Ele pode ter uma predominância nessa fase do sono, que a gente já viu que tem um risco cardiovascular maior. Esses casos aqui não parecem estar associados a uma sonolência diurna muito grande, né? Ou uma baixa de qualidade de vida ou uma insônia subjetiva. Então, a gente lembrando lá do caso clínico, né? Às vezes você pode ter um paciente que ele só está meio cansado. Mas será que ele não está fazendo apneia do sono REM? Então, eu preciso entender direitinho o que está acontecendo durante esse registro. E também pode não estar associada à posição supino. Quando a gente faz o exame de polissonografia, eu sempre falo para o paciente, olha, você pode se mexer durante o exame, só se mexa com um pouquinho de cuidado, porque está cheio de sensor, então pode ser que a gente escape algum sensor. Mas o paciente fica durinho, né? Ele deita lá e não quer se mexer. Ou então o técnico deu uma bronca e falou assim, ó, não mexe não, hein? Se mexer, vai perder o sensor e eu vou ter que entrar no quarto. Então, assim, a gente tem que fazer com que o paciente se sinta bem à vontade para fazer o exame, para a gente também não superestimar esses eventos. Esse quadradinho aqui é bem interessante, que discute a relação aí do sono REM e não REM, a presença de apneia em cada uma dessas fases. Ainda não existe um consenso muito claro a respeito da definição da apneia ligada ao REM, mas a gente pode ver aqui, eu acho que eu vou olhar desse lado aqui que fica mais fácil para mim. A apneia, aqui, ó. A apneia isolada do sono REM é quando a gente tem o IH alterado, então ele tem acima de 5 eventos por hora, mas a proporção de eventos no REM em relação ao não REM é maior, acima de 2. Então, nós temos um IH do não REM ali pequeno até, então se a gente fosse contar, dividir, né, os eventos para o REM e não REM, a gente tem muito mais eventos no REM do que não REM. Então, essa a gente chama de apneia do sono do REM de forma isolada. Porém, a gente pode ter uma outra situação com aqueles mesmos critérios iniciais aqui, mas ainda tenho também eventos no sono não REM. Porém, predominantemente no sono REM. Isso muda tudo, isso muda a forma como a gente vai conduzir o caso, porque esse paciente, ele corre risco cardiovascular maior. Só para a gente lembrar um pouquinho aqui dos desfechos da apneia do sono ligada ao sono REM, a gente tem alterações metabólicas do ponto de vista de glicemia e da hemoglobina glicada também. A glicemia, geralmente, ela tem um declínio durante o sono REM. Porém, os pacientes com apneia do sono, predominantemente no REM, esse declínio, ele chega a ter problema, ele não tem esse declínio de forma razoável. E pode chegar até um aumento da glicemia até 38%. Então, veja, às vezes aquele H não estava tão ruim, mas se ele tem um REM, se ele tem apneia com mais eventos no sono REM, ele tem uma grande chance de desenvolver esse distúrbio metabólico, que é o diabetes. Coisa que a gente não vê quando esse predomínio está no sono não REM. Da mesma forma, a hemoglobina glicada também pode estar aumentada no sono não REM. E isso a gente não percebe, esse estudo não mostrou, o estudo que eu vou... aqui embaixo logo já vai passar a referência aqui, ó. Ele não avalia, não houve essa associação do sono não REM, apneias do sono não REM. Por que isso acontece? No sono REM existe uma ativação uma ativação adrenérgica, colinérgica, que faz com que o cortisol seja aumentado. E a gliconeogênese ela aumenta, existe uma diminuição na captação periférica da glicose e aumento da resistência da insulina. Então, veja só, um detalhe bem pequenininho na polissonografia, que é só você observar se tem mais evento no REM do que não REM, você já pode estar prevendo e pode estar diminuindo o risco metabólico desse paciente. Então, como é importante a gente entender que esse pequeno detalhe faz diferença. Da mesma forma, a apneia do sono ligada ao REM, na corte de Wisconsin, mostrou também que a apneia do REM é um fator independente para associação com a hipertensão arterial. Além de ter dele ter uma ausência do descenso noturno e aumentar o risco de 24% de hipertensão arterial. Veja, durante o sono, a gente precisa ter o descenso noturno da pressão arterial, mas quando a gente tem a apneia do sono, predominantemente no sono REM, esse descenso aí pode ficar comprometido. Então, aqui é um hipnograma que a gente mostra claramente
Aqui são as fases do sono, então o R aqui é de REM, aqui são os outros estágios do sono, os estágios 1, 2 e 3, e a gente vê o REM aqui, o primeiro ciclo de sono, aqui os outros estágios, chegando para o segundo ciclo, com o REM e mais REM. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nos eventos, olha a quantidade de eventos que nós vemos marcados aqui, coincidindo com a fase de sono REM. E a carga hipóxia? A carga hipóxia é uma coisa que a gente tem visto mais através dos exames domiciliares do tipo 4, né? Está ficando mais evidente. E foi um achado bastante interessante, porque até então a gente usava a métrica do IH para dizer que a apneia era grave. Então eu falava, de 5 a 15 é leve, 15 a 30 é moderado, acima de 30 é grave. Porém, nem sempre esse índice era extremamente seguro para dizer que esse paciente tinha um risco cardiovascular maior, mostrando que a apneia ela precisa ser vista de outras formas, usando outras métricas. E a carga hipóxia ela vem para nos ajudar nesse sentido, né? Porque o IH ele mede a frequência e não a profundidade desses eventos. E esse estudo, né, clássico eu sempre erro da hora de falar o nome dele, tá? Mas Barzin, difícil de falar o nome dele. Mas o que é a carga hipóxica? A carga hipóxica é essa curva de dessaturação. Não é somente a contagem de eventos. Quando a gente olha os outros parâmetros da polissonografia, existe uma contagem do índice de dessaturação. Quantas vezes houve a dessaturação? Então, eventos pontuais. Quando a gente faz a carga hipóxica, é a área dessa curva. Então, é uma contagem mais segura, mais precisa, e isso já foi provado por estudos que está relacionado ao aumento do risco cardiovascular e mortalidade também. Então, esse dado é importante também. Alguns aparelhos têm a carga hipóxia, principalmente o tipo 4, que é o domiciliar, porém, ainda os outros dispositivos a gente ainda não tem. A gente ainda tem a medida do índice de dessaturação. Então, a gente tem as medidas pontuais. A gente ainda não tem a carga hipóxia. Eu acredito que brevemente todo esse recurso vai ser colocado junto, me faltou a palavra agora, para a gente ter mais um parâmetro de avaliação da gravidade da apneia do sono. Então, o IH, ele conta os eventos, mas a carga hipóxica, ela pode medir o impacto biológico. Bom, gente, diante disso, eu sei que eu tenho pouco tempo, está corrido, não está fácil, mas vamos lá, vamos falar sobre a polissonografia. Lembrando que a polissonografia tipo 1 é o padrão ouro, é feito no laboratório do sono, tem a supervisão do técnico que é formado para isso, que ele é treinado para isso. Existe um número de canais que a gente avalia o fluxo aéreo, o esforço respiratório, eletroencefalograma, a saturação de oxigênio, a presença de ronca, a posição que o paciente está fazendo o exame, né? Porque isso vai me dar uma ideia, por exemplo, de apneia posicional. Tem paciente que faz mais apneia em decúbito dorsal. Então, todos esses canais juntos é que constituem a polissonografia do tipo 1. Ela avalia o sono. Então, é muito importante, quando a gente quer estudar o sono, a fragmentação, os despertares, é importante que eu tenha o eletroencefalograma, senão a gente vai perder esse dado. Outra coisa interessante é que, quando a gente faz a polissonografia do tipo 1, a gente tem sensor aqui, para detectar eventos respiratórios, né, de duas formas. Então, a gente avalia pelo fluxo nasal e pelo fluxo oral. Pacientes que são respiradores orais, eles podem abrir a boca para respirar, mas se eu estiver medindo só com a cânula nasal, o que vai acontecer? Eu vou superestimar. Então, esse índice de apneia pode vir muito alto, e não é verdade. Por isso que a junção desses dois sensores é muito importante. A tipo 2, ele é praticamente a mesma coisa do tipo 1, porém é feito na casa do paciente, pode até ter a supervisão de um técnico, né? Em algumas situações, o técnico pode estar acompanhando na casa do paciente. Mas, de modo geral, esse exame é feito em casa, né? Ou sem supervisão. A gente tem praticamente todos os parâmetros iguais. Alguns aparelhos, às vezes, colocam um pouco menos de sensor aqui no eletroencefalograma. Geralmente, a gente usa 6, né? Em casa, às vezes, usa 2 ou um pouco mais. E isso pode, às vezes, atrapalhar um pouco a leitura, porque pacientes idosos que tomam medicamento podem ter alguma alteração, e é muito importante quem vai ler o exame ter um treinamento muito bom, porque você vai ter um pouco menos de visão desse eletroencefalograma com menos sensores.
E perdas, né? Acho que o grande problema quando a gente leva um paciente para fazer o exame em casa é se você vai ter perda de sinal, né? Porque imagina, o exame é caro, foi lá para casa do paciente, aí vai ler o eletroencefalo ou outro canal qualquer e você não tem o registro adequado. Então, a perda pode acontecer. Esse trabalho aqui do Zancala, ele viu que a taxa de perda foi de 7,5% de sinais. E a literatura mostra que é de 4 a 20%. Então, em média, a gente pode ter algumas perdas. Mas, no frigir dos ovos, tudo corre bem, exceto um paciente ou outro que dá problema, e aí a gente que está vendo o exame tem que julgar. Será que vale a pena eu repetir esse exame, né? Se não está na hora? Muito bem. Eu vou passar um pouquinho mais sobre a poli do tipo 3, que eu acho que é o grande desafio nosso. Quando é que eu vou colocar esse paciente para fazer o exame em casa? É que a poligrafia já não é mais polissonografia. Eu não tenho mais o eletroencefalograma que vai registrar os estágios do sono. Então, esse é um limitante. E outra, tudo que eu vou contar é dependente do tempo total de registro e não do tempo total de sono que a polissonografia usa para fazer o índice de apneia e hipopneia. Então, ele não registra o sono, porque ele não tem o eletroencefalograma. A métrica agora é índice de eventos respiratórios, né? Porque a gente não tem os despertares, então não é o IH. E, como eu disse, o que eu vou usar para fazer o índice é o tempo total de registro. Então, veja bem, às vezes, você não sabe se o paciente está dormindo ou se ele está acordado. Às vezes você tem um paciente que tem uma alta probabilidade de apneia do sono, você faz o exame e ele vem normal. Aí você tem que perguntar, você dormiu bem? Você dormiu a noite toda? Ai, doutor, eu fiz o exame, mas eu não dormi, não. Então, esse exame você não pode confiar. Você tem que repetir, ou então levar para a poli do tipo 1 ou tipo 2, caso você decida fazer o exame completo. Isso que eu acabei de comentar, acho que isso é importante, a perda de dados também pode acontecer de 3% a 18%. E esse trabalho é bem interessante, que ele pegou pacientes que tinham feito a poligrafia do tipo 3 em casa e tinha dado valor normal. E esses pacientes tinham queixa de sonolência, né? Foi um número, assim, razoável de pacientes, tinha história de ronco, e aí decidiram fazer o exame do tipo 1 para ver o que estava acontecendo, se esses eventos realmente batiam. E veja que 21% desses pacientes levados à polissonografia do tipo 1 tinham um índice de distúrbios respiratórios grave, acima de 30. Mas por que isso acontece? Porque no tipo 3, eu não tenho eletroencefalograma para contar eventos, porque existem eventos que, a hipopneia, por exemplo, que eu preciso contar a partir do momento que tem a redução do fluxo, mas eu tenho um despertar associado. Então, se eu não tenho esse despertar, eu não conto esse evento. Então, eu posso dizer que esse número está normal, está dentro do esperado. Mas quando a gente coloca esse paciente, consegue avaliar de uma forma mais ampla e perceber que ele tem evento, sim, que ele está despertando, e isso também é um marcador de cansaço, de sonolência do paciente, fica essa questão, então, certo? Então, e outra coisa, o que eu acabei de comentar lá no outro slide, né? Quando o paciente fica deitado muito tempo para cima, ele também superestima o valor de distúrbios respiratórios. Então, tudo isso parece uma confusão, mas não é, gente. Tem muita coisa para ver na polissonografia, tem muita coisa para ver na poligrafia do tipo 3. Porque não é só olhar o resultado. Então, a gente, como pneumologista, tem que começar a desconfiar dos laudos que a gente recebe. Primeiro, que a Academia Americana de Medicina do Sono, ela orienta que esses exames eles devem ser laudados, e muitas vezes esses exames aqui, eles têm interpretação automática. Então, quem está assinando o laudo tem que ser uma pessoa certificada, tem que ser uma pessoa preparada, porque pode te dar uma informação falsa e você ficar com o pepino na mão, não é? E a poligrafia do tipo 4, está acabando, né? Só mais um minuto, gente. E a poli do tipo 4, que é a grande novidade, muito comum, a gente tem visto isso nos congressos, tem ajudado muito, sim, com certeza. Não está errado fazer exame fora de casa, domiciliar. Eu acho que cada paciente tem um perfil, e você, como médico, quando pensa em avaliar essa questão, você tem que pensar o que você quer desse paciente, qual é a sua dúvida, que método que você vai usar para você ter a informação que você estava em dúvida. Então, assim, lembrando que o tipo 4, ela não avalia o sono, ela não mostra a posição, então eu não sei se esse paciente está fazendo apneia de decúbito, ela não identifica a apneia do sono REM, né, porque eu não tenho o eletroencefalograma, ela não diferencia a apneia central da obstrutiva, e ela mostra o índice de dessaturação,
E o detalhe importante, que ela tem a carga hipóxia. Então, tudo tem um lado bom, tudo tem a sua limitação, basta a gente entender o que a gente quer. Então, voltando ao nosso caso clínico aqui, esse paciente, se ele tivesse feito o teste, tivesse dado normal, quer dizer, baixo, né? Um IH de 8, teoricamente, o que eu vou fazer com ele? Eu vou encerrar o caso, está tudo certo? Qual a terapia que eu vou orientar para ele? Será que ele não tinha uma apneia do sono REM? Será que a gente deixou de identificar isso? Ele está correndo, ele já tem pressão alta, ele já tem dislipidemia. Será que ele não está correndo risco metabólico? Então, é isso que a gente tem que responder, né? Será que ele também não tem uma carga hipóxica elevada? É isso, o exame ele só é útil se eu souber o que eu vou fazer com o resultado dele. Então, de forma prática, para a gente terminar, se eu tenho um paciente com apneia do sono grave a moderada, tem, ok, beleza, dá para fazer em casa. Dá para fazer o portátil. Agora, ele tem comorbidades como um AVC, tem uma insuficiência cardíaca, ele tem uma doença neuromuscular, ele usa opioide, tá? Se ele não tem nada disso, ok, ainda posso pensar no exame domiciliar. Ele tem insônia, tem arritmia, tem hipoventilação? Não, ele não tem nada disso, então eu posso ir para o exame domiciliar. Agora, se ele tem todos esses critérios aqui, o ideal é a gente ir para o laboratório do sono, porque aqui eu vou ter informações suficientes para tirar as minhas dúvidas. Agora, vamos lá, deu positivo para o exame domiciliar, ok, então eu posso tratar esse paciente, mas e se ele começa a apresentar muita hipoxemia, esse paciente apresentou aí umas apneias centrais, opa, então é melhor eu tirar a dúvida, vou levar ele para o laboratório do sono para tirar essa dúvida, tá? De qualquer forma, a gente precisa saber exatamente o que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo saber e o que esse exame pode me dar de informação. Então, diagnosticar não é contar eventos, é a gente compreender a biologia da doença que a gente está investigando. Os fenótipos importam, os endótipos importam, o REM importa e a carga a hipóxia também importa. Então, a escolha do método importa. Obrigada.